começou o ano letivo por aí, aquela correria na coordenação, preparando a semana de planejamento, ou você está na semana de planejamento? Aquelas demandas que vêm da Secretaria da Educação, mudanças de planos em cima da hora, novas ações para implementar. E será que você está preparada para começar o ano letivo de forma assertiva, com segurança para lidar com os professores? Será? Vamos lá, coordenadora comprometida, seja muito bem-vinda! Eu sou a Marcele, junto com a Maria Carolina, vamos estar aqui agora ensinando os primeiros passos aí para você começar, passo a passo, para começar o ano com muita segurança, liderando com sutileza essa metodologia que faz com que você tenha segurança para lidar com os professores em menos de um mês. Ser uma boa coordenadora de verdade. As inscrições para o método Liderar com Sutileza estão abertas por tempo limitado, com presentes especiais e um desconto também por tempo limitado. Você acessa as informações aqui no link da bio. Embaixo da nossa foto no perfil tem o site. Clica lá. Tem lá o WhatsApp. Envia uma mensagem que a gente vai te responder. Aliás, eu também vou te responder. Por hora, vamos lá, vamos falar sobre passo a passo para começar o ano letivo com segurança. Vou trazer a Carol para cá, que está aguardando, mas antes eu tenho que parabenizar você que é líder ouro do programa. Parabéns, seja muito bem-vinda. Parabéns pela decisão que vai te trazer paz na coordenação, pela realização. Está sendo muito gratificante receber coordenadoras comprometidas diferenciadas, que agora são líderes ouro. A todo momento, mensagens de resultados. A todo instante, mensagens de aqui eu encontrei o meu lugar. A todo momento, poxa, era isso que eu precisava. E nós também estamos felizes que vocês estão se sentindo realizadas dentro do programa. Deixa eu trazer a Carol, para vocês então estão aguardando a Carol. Vamos falar sobre passo a passo para você organizar então e começar o ano aí de forma organizada, segura. Boa noite. Boa noite, já enviou novamente o convite, deu certo. Não, e ainda eu tô te vendo, que já é uma vitória aqui no Instagram, entendeu? É, às vezes acontece. Boa noite, Carol, pessoal. tudo certo então, Carol, o que é importante o tema de hoje? Por que a coordenadora precisa estar nessa live até o final? Por quê? Diga aí. Eu vou começar eu vou falar que é o elefante branco da vez, né, Marcela? Primeira coisa que a gente precisa entender dentro dessa temática de começar o ano, porque veio coisa nova, né, durante esse começo de ano, que foi a questão da proibição do uso de celular. E isso está tirando o sono de muita gente dentro das escolas, principalmente da coordenação, para como orientar, ter um bom relacionamento com os pais para explicar sobre isso, para falar com os professores, os manejos. Isso vai envolver as outras questões. Qual que é o papel da coordenação dentro disso? Como que a gente vai lidar com isso, mais as ações do começo de ano, né? Então, tem toda essa questão do papel da coordenação no começo de ano, mais a nova questão, a lei que foi federal, que você tem a proibição do uso de celular e que está tirando muito sono de muita coordenadora e que, já vou avisar, né? Lá as alunas já estão preparadas para isso, porque a gente já tem um material específico para isso, que a gente preparou e soltou para elas hoje, né, Marcélia? Sim, então hoje a gente vai falar sobre isso também aqui na live, além de outras coisas para você se organizar, porque além da mudança, vem as demandas da Secretaria da Educação, e nesse conjunto, qual é o primeiro passo, por onde começar, que a Carol vai comigo aqui explicar. Esse material que a Carol acabou de mencionar é o Guia Prático para a Coordenação, cumprir a lei sobre a proibição do celular, sem confusão, mas com muita parceria dos professores. Esse material é completo, está disponível de presente para você que já é nosso aluno e para você que agora vai ser. Ele tem desde o termo para a família assinar a uma reunião pronta para envolver os professores de conscientização, a termos para os pais e até modelos de cartazes que você pode utilizar na escola, bem como também uma pauta para reunião com a direção para colocar as diretrizes, as consequências, tudo com muito embasamento na lei aí que vocês estão tendo a informação. Então, é isso, Liderar com Sutileza traz essas atualizações para que você consiga resolver as demandas do dia a dia de forma prática e rápida. Então, se algumas escolas estão pensando em preparar os protocolos, aqui as alunas já têm o protocolo, né? Já tem pronto. É só chegar na escola com a direção, levando. E aí é aquela história, né, gente? Quem está conosco durante esse evento, coordenadora de sucesso, já sabe. Quem aprende a liderar a sutileza não depende, porque já tem tudo aqui o que precisa em mãos. Carol, então a gente vai falar sobre... Sim, não, eu estava falando disso, eu estava conversando agora com uma aluna que é do Rio. Ela não é do Rio, mas ela tem a base de secretaria lá. E ela falou que ela tá uma loucura porque está indo nas formações dentro da secretaria, que são 4 horas de distância
do local onde ela mora, então ela está bate e volta. Você imagina isso para dar conta de o que eles estão pedindo, mais a questão de acolhimento dos pais, mais os professores, mais toda a organização da demanda de sala de aula, de tudo que tem dentro da escola, né? Exato. Então, para começar o ano com segurança, é preciso saber o que fazer com as demandas que são solicitadas. E esse é um ponto que a gente está trazendo aqui. Por quê? A gente começa o ano com as demandas, a secretaria traz e diz o que é para fazer, mas não traz o como. Quando diz o que é para fazer. Com antecedência, quando não é de um dia para o outro. Exatamente. E como é que eu recebo esse material? Como é que eu faço, Marcele, para participar? Bom, como é que funciona? Quando você entra para liderar com sutileza, você só precisa de duas coisas. Ou melhor, três. Internet, um celular e um e-mail. Então, se você tiver, não precisa nem de computador. Se você tiver internet, está me assistindo, você tem celular. E-mail, você tem conta, porque se você tem uma rede social, você também tem um e-mail. É isso. Então, é muito fácil você acessar, porque quando você faz a sua matrícula, a Carol é quem te recebe. A gente tem uma equipe, mas nós fazemos questões de ter esse contato com vocês. Então, a Carol já auxilia você a colocar lá o seu login, que vai ser sua senha e seu e-mail, para você acessar. Então, este material, você baixa no celular ou baixa no computador e pode fazer a impressão para ir utilizando. Então, o material é simples e se você tem dificuldade, né, com a tecnologia, isso não é um problema. Eu também tenho muita dificuldade, né? Eu não sou da geração que não tem dificuldades, da geração de hoje. Pelo contrário, mas aqui tem a Carol para auxiliar. E outra coisa, Carol, hoje eu até falei sobre isso mais cedo, né? Que a Marcélia tem uma diferença tão grande de idade minha, assim, parece que assim é uma idade. E hoje eu falei sobre isso. Se a gente pensar, né? Ah, eu tenho dificuldade com a tecnologia, mas em algum momento você teve que aprender. Teve que aprender. Por exemplo, lá na pandemia, a gente não teve que aprender o mínimo. Ninguém sabia nada, né? Ou muito pouco. Sabíamos muito pouco. Éramos quase que analfabetos da tecnologia. Tínhamos e-mail que ninguém quase utilizava. O WhatsApp não era utilizado como é hoje. E olha, é simples. Então, assim, você não aprendeu na época da pandemia, de alguma forma, usar a tecnologia? Então, parece que não, mas você conseguiu. Então, por mais que você pense e tenha dificuldade com a tecnologia, você já superou muitos desafios. E é melhor, naquela época da pandemia, ninguém sabia, um que sabia mais ajudava o outro. Agora não. Aqui você não está sozinha, aqui é acompanhamento o tempo todo no que você precisa. Isso mesmo, e eu gosto de ressaltar essa questão de suporte, porque é uma coisa que a gente viu durante essa semana, tá vendo, né? Sobre essa questão das alunas falando, nossa, Carol, Marcélia, eu já comprei outros cursos online, não tive o suporte que eu tenho. E a realidade é que eu até falei com as alunas, isso é a prioridade minha da Marcélia. A gente tem equipe, mas eu faço questão. A Marcélia até questionou hoje, essa semana, ela falou assim, Carol, quer passar alguma coisa para a Giovana, que é a nossa suporte? Eu falei, não, mas eu prefiro eu fazer com as alunas para que dê o suporte total, que eu saiba que tá, até porque eu que estou com as alunas essa semana, dando suporte no grupo. Então, elas estão lá toda hora comigo. Carol, olha, preciso disso, preciso daquilo. E automaticamente eu já vou vendo o que a gente vai fazer, como vai fazer, orientando as alunas. Se não tem, a gente cria, como foi o caso da questão da proibição, do guia que a gente fez. Então, são coisas que eu e a Marcélia, a gente se preocupa muito nessa questão de suporte e quem está vendo nos stories, ouviu, está nos grupos, está vendo que as alunas estão contando, que tem o suporte, que de fato, gente, a gente se preocupa com isso, assim, do momento que você entra, assim, que você fez uma matrícula, eu tô lá com você, entrou no grupo, precisou de uma aula, vou lá e te oriento também. Então, é um cuidado que a gente tem fortemente, né? Então, assim, ó, material para você que já é aluna, só clicar lá no e-mail e baixar. Se você já é aluna, também já foi colocado lá no grupo. Vou colocar no grupo também para outra aluna esse link do guia, tá, Marcelo? Então, acabei de colocar esse link. Quem é aluna está lá no grupo das alunas, acabei de responder. Então, pode ir lá. Não é o mesmo grupo do WhatsApp do evento, tá? O evento, você agora é aluna, é um outro grupo. E você que ainda não é aluna, como é que eu faço para ter? No link, aqui embaixo da nossa foto do perfil do Instagram, tem o site. Quando você se inscrever, a gente vai liberar todo o acesso, não só esse material, como os outros presentes que você ganha, como o curso de inteligência artificial para coordenação, o material para conquistar o apoio e parceria da direção, aulas com primeiras funções da coordenação no início do ano letivo, quais são as funções, quais são as atribuições. Você também recebe todo esse material, além do acesso completo ao método. Então, se você quer ser aluna, tem que clicar no link lá da bio e fazer a sua matrícula enquanto é tempo. Carol, para começar, então, o ano de forma segura, além de entender como vai implementar essa lei da proibição do celular, quais são os passos que a coordenadora tem que realizar? Então, o que a gente
está colocando muito para as alunas, e vamos falar aqui com vocês, são 3 passos muito diretos que vocês precisam se atentar quando a gente pensa no começo de ano da coordenação. E o primeiro deles é definir o que precisa ser feito. Quando a gente define, e eu falo que assim, a coordenação muitas vezes, e eu posso dizer por mim, tá, Marcélia? A gente aprendeu, e quando eu me tornei coordenadora, eu era uma coordenadora PEIP também, gente, apesar de ser a líder de parte psicológica da escola, coordenação, eu também tive que ter o suporte. E aí, uma coisa que eu prestava muita atenção, que é assim, a gente subestima a nossa memória. Então, é de fato, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não, você tem que saber exatamente o que precisa ser feito, detalhadamente, definir quais ações. Se é assim, preciso montar esse material para mandar para os pais. Não é ficar assim, meu Deus, preciso montar, e ficar na demanda que a gente chama de coordenadora bombeiro no início do ano, é de fato definir, primeira coisa, defina as ações e o que será feito, porque esse é o primeiro passo. E aí, uma questão que a gente tem sempre falado, principalmente agora nessa entrada das novas alunas, elas têm questionado uma coisa muito importante, que é uma questão que sim, a gente está trabalhando sobre isso, que é a questão assim, quais ações que a gente pensa agora, principalmente nesse começo de ano, reunião de planejamento, receber os professores, dinâmicas, como que eu faço isso? Só que a gente pensa, e muitas das vezes, eu até comentei isso com com uma aluna hoje lá no grupo, mas já vem pronto, mas já me colocam pronto. Mas ainda assim, depende da coordenação, o que vai ser feito com aquilo que entrega pronto. Então, até as alunas sempre estão perguntando lá no grupo, e eu já separei até as 2 aulas específicas e coloquei o link para as alunas lá no grupo, que é o seguinte, a gente tem aulas específicas para ajudar as alunas a montar reunião de planejamento, começo ao fim, com ata, com pauta, com dinâmica, o que fazer. E aí é uma coisa importante, né, Marcela? Que às vezes até uma aluna questionou comigo, falou assim, Carol, eu não sei se eu consigo aplicar tudo. Eu falei, não precisa. Faça o que você se sente segura, mas ali você sabe o que você precisa fazer para a reunião de planejamento. Ela falou, é verdade, Carol, agora eu já sei pelo menos o que eu preciso fazer. Então, isso a gente tem sim o suporte dessa questão, que é o primeiro passo. Então, eu acho que a primeira demanda que a gente tem pensando agora no início do ano é essa reunião de planejamento. O que eu faço na reunião de planejamento? Então, lá, para quem quer saber, exatamente, meu Deus, eu não sei por onde começar, é a minha primeira reunião, ou é a primeira reunião neste segmento, porque tem trocas de segmentos durante esse início de ano letivo. Lá no MLS a gente tem aula específica te ensinando passo a passo de como montar isso, tá? É bom falar sobre esse começo. Então, a gente tem muitas demandas e não sabemos nem por onde começar. Ou começamos uma tarefa e não terminamos e passamos para outra. Então, para começar o ano, você precisa começar com o básico, que é a organização. Como disse a Carol, o que é que eu preciso realizar? Ok, agora como é que eu vou fazer para realizar tudo isso que está sendo solicitado? Pela direção, pela Secretaria da Educação, as demandas em si dentro da escola. E aí você precisa ter algumas ações, como, por exemplo, um plano de ação. A coordenação precisa criar um plano de ação, até para poder apresentar para os professores ter segurança. Precisa registrar em ata. Toda essa solicitação que é realizada precisa ser documentada, para que não caia no esquecimento, nem você tem que ficar cobrando os professores. E parte também de ter uma agenda, uma rotina diária com horário para atendimento, o que é prioridade, o que não é. Como agir em caso de resistência dos professores? Então, o primeiro passo está na organização. Como disse a Carol, o que eu preciso fazer? Então, crie um plano de ação, ata que você possa realizar, uma agenda para você se organizar e como agir em caso de resistência. E falando em agenda, você, líder ouro, vai ter ela com a gente, tá? Então, é preciso planejar a rotina e por isso que eu vou, junto com a Carol, planejar a sua rotina no início do ano letivo. A rotina é essa que você vai seguir a estratégia que nós vamos te dar, junto com a agenda também, que você entrando pode baixar a sua agenda, fazer a impressão ou usar no computador. Mas o que você precisa entender é, para começar o ano com segurança, eu preciso organizar para dar conta das demandas e também saber me posicionar, não é? E a gente pode pensar também numa outra grande questão, Carol, que existe, a gente está falando aqui há quanto tempo, né? Há mais de 4 anos. Estamos aqui através das redes sociais. E é importante dizer isso, ó. Não estou na internet, eu estou através, com a Carol, através da internet, chegando na sua casa, chegando na sua escola, chegando na sua vida para te ajudar. Isso aqui é só um veículo de comunicação. E quando a gente
mostra que para começar o ano com segurança, precisa haver organização, plano, documentação, como eu acabei de mencionar, como você trouxe, essa clareza. Então pode pensar assim, tudo bem, mas isso é coisa de internet, na vida real não funciona assim, né? A vida real não funciona assim. Eu entendo, porque na vida real os problemas são tantos que a gente tende a acreditar que aqui o que está vendo é uma outra realidade. Porque a gente fica tão chateada com as angústias e frustrada que a gente até chega a duvidar. Será que é isso mesmo? Será que a vida é real, é prático? Então, essa percepção de que a realidade é diferente do que a gente ensina aqui, eu entendo. Porque muitas vezes a coordenação não sabe por onde começar. Porém, quando a gente tem uma metodologia e entende o procedimento, percebemos que essa realidade turbulenta que nós vivemos é que não é normal. Essa realidade com dificuldade em dar conta, em saber o papel, isso não é natural, isso não é comum. Nós temos que ver um lado de fazer isso diferente. E vem a dúvida também. Poxa, mas em menos de um mês, o que a gente traz para vocês, liderando com sutileza, traz a segurança. Mas será que é um método seguro? E também está ligado ao que eu disse no início. A questão da internet, que aqui é só um veículo, porque o que a gente estamos falando de vidas reais na coordenação. Vocês conheceram centenas de histórias de coordenadoras como vocês. Mas quando a gente pensa, será que é seguro? É porque a internet traz isso. Eu acabei de falar com uma aluna também, Carol, sobre isso. Ela falou, Marcélia, mas a internet traz mesmo essa imagem, né? De será, mas vocês mudaram a minha mentalidade. A gente está falando de alunos que fizeram matrícula agora, acabaram de entrar no programa, que tinham a mesma dúvida que você. Será que é seguro? E é tão seguro que é certificado pelo Ministério da Educação. E é tão seguro que até temos a garantia. Qual que é a garantia? No mínimo aí 7 dias, se você entrar no programa, você vai acessar tudo. A gente não vai entregar de pouquinho, vai entregar tudo para você. Só precisa de ter internet, celular e um e-mail. É isso, tá? E você vai acessar. E ainda assim, você não acreditar e você não se identificar, tá tudo bem. Você vai mandar um e-mail e a gente devolve todo o seu dinheiro. Eu e a Carol, nós não temos medo de devolver. Nem o medo de devolver, imagina. Mas temos um grande medo de você, coordenadora, que está acompanhando, que participou da Semana da Coordenadora de Sucesso, que está aqui, vendo a oportunidade de ser boa coordenadora de verdade, temos medo de você continuar sendo muitas vezes boazinha, liderada pelos problemas e até confusa sobre o seu papel na coordenação. Eu tenho medo de você continuar desta forma, que acabou o ano letivo e já iniciar outro. O medo de você, a coordenadora baby, esperar que alguém te diga como fazer e ser cobrada, criticada injustamente e até chorar, como a nossa aluna Deliene chorava e a diretora dizia para ela: chora, que aliviar o coração faz bem. Esse é o meu medo. É medo que as coordenadoras continuem aí sem ser respeitadas, mas medo de devolver o dinheiro? Não, porque não é sobre isso, é sobre você liderar de forma segura e assertiva na coordenação. Então, eu entendo se você diz aí, será que realmente o método é seguro? Há dúvidas quando se trata de internet, mas aqui eu te mostro que não é coisa de internet. É apenas um veículo de transmissão e de conexão. Marcelo, você sabe que hoje eu estava conversando com uma amiga e ela estava me falando assim, ela falou, Carol, é tão engraçado isso que vocês... É uma coisa tão louca que a gente vê você fazendo e com a Marcélia, porque eu tenho uma tia que era coordenadora de escola há 10 anos atrás e ela não tinha esse suporte, nada disso que vocês fazem, que eu sei que vocês fazem. E ela chegou a ter quase um aneurisma cerebral por causa da coordenação. E eu falei, nossa, Ju, é verdade. Eu falei com ela. Ela falou assim, e se ela tivesse o que as suas alunas têm hoje, talvez ela nem precisasse ter saído da coordenação, porque ela não ia ter passado por isso. Não Então, precisava ter adoecido. Não, aí eu até falei, eu ainda falei exatamente isso com ela. Eu falei, sabe por que eu e a Marcela, a gente não tem medo de devolver o dinheiro ou de falar essas questões na internet? Porque a gente sabe, e quem entra no programa, que não é um curso, é um programa de acompanhamento, a partir do momento que você tá lá, a gente vai dar os nossos, não falo nem 100%, a Marcela, a gente sempre fala 150%, para que você tenha suporte, para que você consiga aplicar, para que você consiga acessar, para que você tenha tudo o que você precisa para não sofrer na coordenação, não ficar dependente de ninguém, dar conta dessas mudanças, que hoje é a proibição do celular. 4 anos atrás era o quê? Não tinha, né, todo mundo em casa. Então, as mudanças que existem e sempre vão acontecer, você esteja preparada para conseguir dar conta
com segurança e com saúde, que é o mais importante. Exato, tá assim. O nosso medo é exatamente que você corra esses riscos. Semana que vem, também tenho medo de você me enviar uma mensagem e eu ter que dizer não para você, porque a turma vai encerrar. É ruim dizer não, nesse sentido. É triste ter que negar para você uma vaga no programa, porque até que você possa fazer parte de novo, muito tempo vai passar e muitos problemas podem acontecer. Então, é triste, mas eu tenho medo de ter que dizer não para você, porque se for na próxima semana, é isso que vai acontecer. E a gente vai caminhando aqui, né, sobre como começar o ano de forma segura, então, toda uma organização, essa questão de você, então, entender que aqui é só um meio de comunicação, não se resume a isso. Temos um segundo passo que é muito importante para você se preparar e começar o ano letivo, que a Carol vai dizer. Então, a gente precisa saber o que precisa ser feito. E aí, esse segundo passo, primeiro eu tenho que definir o que precisa ser feito. Mas aí, depois desse segundo passo, eu preciso, então, alinhar o que, quando, quem e como isso será feito. São muitas ações que vão ser feitas e, às vezes, não são nem muitas ações. Por exemplo, é 2 ações, mas elas têm alguns micropassos que vão te demandar. Então, você precisa se organizar para alinhar o que, quando, quem e como isso será feito. Porque senão, de verdade, você não vai dar conta do processo. Às vezes você até sabe o que precisa ser feito, mas não vai conseguir acompanhar o professor, não vai conseguir acompanhar o que precisa ser acompanhado, não vai conseguir colocar em prática. E aí o que vai acabar acontecendo? Frustração sua, do seu professor, como a Marcélia falou, vai ser, provavelmente, a direção vai ter que te pontuar, vai falar, mas você devia ter feito. Aí você fala, mas eu não sabia. Então, estou te falando, você precisa se organizar. Organizar para dar conta das demandas. Isso não é uma coisa, a gente pensa às vezes, né, Marcélia? Ah, Carol, Marcélia, mas é muita coisa que eu tenho para fazer. É muita demanda, é muita coisa. Sim, às vezes é. Você sabe qual que é a diferença entre você que está aqui e as nossas alunas? Elas têm exatamente uma aula de plano de ação. Até aqui uma aluna acabou de colocar. Nem acredito que eu vou saber como fazer o plano de ação na coordenação agora. Por quê? Porque vai ter exatamente a Marcélia na aula do plano de ação, ela está mostrando o que você vai fazer, como, quando, direitinho para você se organizar. Adorei, vamos falar sobre isso, Carol. Então, assim, para começar o ano com segurança, tem que ter organização. Essa organização estabelecida, como a Carol disse aqui, com as ações, quando eu vou realizar, com base no seu plano de ação. E não vale você querer comprar um plano de ação. E não vale você colocar no Google modelo de plano de ação. Sabe por quê? Esse plano de ação é feito para quem? É a sua realidade? Não, e aí você não vai conseguir realizar. E eu vou dizer uma coisa, está tudo bem sobre coordenadoras que gostam de comprar materiais prontos, que preferem o atalho do que o sucesso na coordenação. É essa a verdade. Só que não existe atalho para o sucesso. Não existe. Então, assim, quem gosta de material pronto pode continuar comprando, mas já ciente de que a vida é limitada na coordenação, assim como o sucesso. Porque você compra algo e não consegue aplicar. Quantos materiais você já comprou? Quanto você já gastou? Quanto você já investiu e você não conseguiu colocar em prática? Hoje eu recebi uma mensagem de uma coordenadora que disse assim, Marcele, você me ajuda? Ajudo. É o que a gente faz todos os dias aqui o tempo todo. Ajudo. Você me ajuda a mudar o plano de ação? Claro. Ajudo sim. Então, quanto você me cobra para fazer esse plano de ação? Eu falei, eu não te cobro e espero que você não encontre ninguém que cobre, porque vai te limitar. Nós acreditamos que uma boa prática na coordenação é uma líder pedagógica que sabe realizar. Eu ensino, eu poderia cobrar e fazer com total excelência para você esse plano. Só que não é isso que a gente acredita sobre uma boa coordenadora pedagógica que se limita. Então, diga você, modelos te limitam. Liderar sutileza amplia quem você é. Se você hoje compra um plano de ação, mas você vai comprar um projeto para o professor? Ou amanhã você vai comprar uma adaptação curricular? Não será melhor aprender que a gente ensine esses documentos a você do que depender de alguém para fazer? Porque executar não vai ter como. Então, assim, que você entenda que o caminho para começar o ano com segurança também está em você aprender a documentar, a realizar por si, né, como líder, e não esperar que te deem algo pronto ou comprar algo pronto que não vai fazer com que você seja de verdade uma boa coordenadora pedagógica. Sabe uma coisa que eu fiquei pensando quando você falou isso, Marcélia? Normalmente, a gente, eu vou dizer pela nossa experiência, tá, gente? Perguntaram a nossa experiência. Nós estamos aqui só na internet, vai fazer 5 anos. A gente começou em 2020 aqui na internet. E a Marcélia tem mais de 15 anos, agora já fez 20, né?
Do tempo que é 15, né, Carol? Que há 15, agora já fez 20. Eu também já tenho 10 anos de experiência dentro das escolas. Juntas, unidas, a gente tem o quê? Basicamente quase 30, mais de 40 anos dentro de escola. Então, eu posso dizer com certeza, você que tá, mas Marcélia, Carol, eu preciso de uma coisa pronta, tudo bem. Mas quando o seu professor te entregar uma folhinha para os alunos, quando o professor pegar uma aula de internet que ele não tiver questão de como lidar com o aluno, porque ele pegou uma aula de internet pronta, você não vai ter como virar para ele e falar assim, mas você só pegou da internet, você não adaptou a sua realidade, assim não vai conseguir mesmo. Porque coordenação não é dar o exemplo, é ser o exemplo. Então, se você quer materiais prontos, você não pode cobrar do seu professor que ele também não o faça. E isso vai ter consequências para você. Quando a Secretaria de Educação vier te cobrar, quando o SAEB, que as alunas estavam comentando comigo sobre o SAEB, tiver a nota. Tudo isso, gente, vem da coordenação e começa do você pensar sobre o seu plano de ação, sobre você se organizar desde o começo do ano letivo. Porque, como disse bem a Marcélia nas aulas durante a jornada da... Eita! Sobre as nossas aulas da coordenação segura, quem aprende não depende. E eu não quero que você dependa de ninguém. Muito bom, Carol. Então, a gente está falando para começar o ano com segurança, as melhores práticas para coordenação, e vale agora a gente, todos que estão aqui, refletir: o que vale a pena? Será que vale a pena, então, eu continuar um ano listando tarefas, sem saber as minhas ações, sem criar nenhum plano de ação, mas seguir o plano que os outros trouxerem, então, deixando de ser líder, mas sendo liderado? Será que é isso que vale mais a pena? Será que vale a pena fazer a matrícula no método? Será que vale a pena eu aprender a liderar com sutileza? Vale a pena um método? Ou será que vale a pena trabalhar sem ter uma prática assertiva e segura com os professores? Isso a gente fica com o pé atrás, né? A gente fica com o pé atrás. Será mesmo que eu consigo? Eu também ficaria com o pé atrás, porque não é algo que a gente sempre tem ouvido enquanto educadoras, enquanto professoras. Porque o que é comum, por anos na coordenação, eu fiz vários cursos para professor. Interessante isso. Então, os cursos que a gestão oferece, a Secretaria da Educação, são voltados para a sala de aula, para o professor e para o aluno, mesmo curso que a coordenação tem que fazer. Nós buscamos investir muito, comprei material, comprava livro, mas qual a ação? Da sala de aula, mas não na coordenação. Então, a gente pensa, será que vale a pena eu fazer uma metodologia para o meu trabalho na coordenação? Porque não é algo comum. Mas por não ser comum, é que nós temos, então, uma grande demanda de coordenadoras sobrecarregadas, que às vezes, então, tristes e até desistem do cargo. Mas a questão é, o que vale mais a pena? Vale a pena arriscar, você que é coordenadora BAPE, começar o ano aí se arriscando, os professores mais experientes não te ouvirem, não te respeitarem? Ou será que vale a pena você saber se posicionar, liderando com sutileza, sabendo documentar para não ter que ficar cobrando o professor? O que vale mais a pena? A Minéias, nossa coordenadora, ela já tinha feito vários cursos, inclusive cursos que ela adquiriu através da internet, de outros profissionais. E a Minéia diz o seguinte: olha, eu entrei com medo. Ainda pensei, será que vale a pena? Entrei com medo de perder o meu dinheiro, mas ganhei o conhecimento que o dinheiro não pode pagar. E é isso que eu posso provar para você, através do que você já viu aqui, histórias, muitas delas, e você tem acesso aqui. Liderar de sutileza faz com que você, então, vale a pena até ser coordenadora. E aí a gente entra num ponto. Por que vale a pena se eu não vou ganhar mais dinheiro? Não vai aumentar meu salário, né? Por que eu vou vou aprender uma metodologia, vou aprender a liderar os professores se nada vai acrescentar no meu salário? É, de fato, verdade. Não vai mesmo aumentar no seu salário. Eu também pensaria, será que eu vou pagar para não ganhar mais? Mas a questão é, você não vai pagar para ganhar mais, mas você vai ganhar tempo de qualidade em casa, você vai viver a vida com a família, com os filhos. Você vai ganhar o respeito do professor mais experiente, você vai ganhar elogio da Secretaria da Educação, como várias das nossas alunas. Você vai ser homenageada. Eu acho que isso não tem dinheiro que pague. Você ter professores que te apoiam, que têm empenho. Conversei com a aluna ontem, Carol. A Fernanda disse o seguinte: sábado letivo, que era momento de discussão, de atrito, os professores vão para o sábado letivo participando, eles se empenham. Então, Ai, acho que que é o próprio delícia! milagre, né? Porque o professor, quantas coordenadoras tem que fazer não é? A gente chega a pensar que é milagre, mas como é que ela conseguiu? Porque ela falou, não, vale a pena eu aprender a metodologia, a liderar a sutileza, mais a pena do que eu ficar enfrentando um cara feio de professor no sábado letivo. Então, aí eu pergunto, será que vale a pena para você liderar ou ser liderada? Vale a pena para você ser acompanhada ou estar sozinha na coordenação?
Aí você reflete, porque é com você. Eu fico Saber se vai entrar no programa ou pensando, não. eu lembro de uma aluna Eliane falando o seguinte, ela falou assim, Carol, Marcélia, eu entrei no método e eu parei de comprar qualquer outro curso, porque tudo que a gente precisa tem no método. Aí a Marcélia comentou a questão, mas eu só comprava coisas voltadas para professor, né, quando eu era da coordenação. E sim, às vezes você vai precisar de algum material, alguma questão, planejamento de sala, adaptação curricular, noções de formações, como formar, a ter essa questão voltada para o professor, metodologias ativas, né, Marcélia? Que a gente precisa, enquanto coordenação, ter o domínio mesmo. Porque a gente precisa mostrar para o professor como. E você vai acabar, eu vou te dizer com muita certeza e com leveza no coração. Você vai, durante o ano, com certeza, pagar cursos avulsos, que vão somar até mais do que o que a gente está colocando. E não vai Mais é esse? ter todo o Importante até suporte. falar, né, Carol? Que mais é esse? R$ 109. R$ 109, de repente você fala, Marcela, eu não tenho dinheiro para pagar. Eu quero muito, mas dessa vez eu vou ter que deixar passar porque eu não tenho dinheiro. Eu entendo, eu respeito muito a sua condição financeira, a gente aqui sabe quais são a realidade, muitas vezes você tem despesas em casa, então quando você pensa, não consigo pagar, é porque realmente você tem outras prioridades. Realmente você tem outras prioridades. Exemplo de prioridade para muita gente, Carol, é comprar materiais, outras questões. Então, talvez para você não seja prioridade aprender uma metodologia que vai te trazer liberdade, que vai te trazer clareza, que vai te trazer respeito. Não que você não tenha dinheiro, é que o seu dinheiro está tendo prioridade em outras questões. E outra coisa importante também, que a gente está falando aqui de começar o ano com segurança, é aprender, se aprimorar, se desenvolver constantemente, porque quando estamos na coordenação, aprender não é opcional, porque só pode levantar para ensinar aquele que senta para aprender. Mas nós temos uma grande questão sobre investir em educação, sobre investir em conhecimento. Nós vemos de uma forma que não é preciso investir. Então, muitas vezes a gente vem da escola pública. Quando não, quem investiu? O pai e a mãe, não foi a gente. Quando você vem para a faculdade, o que acontece, Carol? Você investe, né? Aí você investe na faculdade. E aí você fica até com raiva. Por que fica com raiva? Porque você é frustrado com o valor que você paga. Então, assim, ó, você pode parcelar em até 12 vezes 109 hoje, porque depois são 12 de 199, tá? Porque esse é o valor do investimento. Ou pode pagar à vista, ou você pode até parcelar no boleto. Porque não, nós conseguimos liberar novas formas de pagamento. Então, assim, tudo bem, eu entendo que você, mas nós temos essa crença de que investir em conhecimento ou é ruim ou alguém faz por nós. Ou o pai e a mãe fez por nós, ou nós pagamos a faculdade e ficamos com raiva porque não tivemos retorno. Só que agora é diferente. Por que que é diferente? Porque aqui é um programa, não é um curso, é uma metodologia, acompanhamento, suporte, é prático e diário. E você está conosco, não está mais sozinha na coordenação. Mas eu entendo, se para você hoje não tem dinheiro, é porque a prioridade não é para você ser uma boa coordenadora. E está tudo bem, porque não é o seu momento de liderar com sutileza. E sabe, nisso, é uma coisa importante que eu até vou unir com o terceiro passo, que eu acho que vale a gente falar. A grande questão dentro da coordenação, às vezes eu tenho uma frase que eu falo para as alunas e vale aqui, papel aceita qualquer coisa. Então, você vai montar o que eu falei, o primeiro passo, vai definir o que tem que ser feito, o segundo passo, vai colocar o que, como, quem, quando vai ser feito. Só que nenhum plano de ação, nada sobrevive. Como é que é? Agora eu esqueci a frase certinha, mas nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. E aí, o que acontece? Você planejou. Eu e a Marcela falamos que ela tem que fazer. Eu fiz exatamente. Só que aí você vai perguntar assim, tá, e deu errado, ou fez uma estratégia que tem que ter um meio do caminho. Como que eu sei como eu mexo nisso? Porque o terceiro passo é colocar em prática, é a mão na massa. E isso, gente, como a Marcela bem disse, você pode comprar, você pode fazer o que você quiser, mas isso você não vai ter como se eximir. A mão na massa existe na coordenação. Você pode escolher fazer a mão na massa com suporte, orientação e estar disponível para isso neste momento. Ou você pode falar assim, não, esse momento eu não quero, eu vou dar conta como eu consigo, do jeito que eu consigo. Se der certo, bem, se não, amém. Ou seja, é a sua forma de enxergar dentro da coordenação. Sim. Então, Carol, para começar o ano com muita segurança, coordenadora, lembre-se em se aprimorar continuamente, organizando a sua rotina, plano de ação, ata, documentação,
com clareza do seu papel. Essa questão do uso do celular, que está em lei agora e você precisa estabelecer, a questão é a postura e a conduta que você vai ter de comunicar isso, de conduzir com os professores, bem como com a parceria e apoio da direção, sem esperar quem? Sem depender de ninguém, porque a liderança é você que ocupa o cargo de líder, é você que precisa guiar os professores. E se você quer guiar com facilidade, com agilidade, com segurança em menos de um mês, a oportunidade está aqui. Lembrando que as inscrições logo irão encerrar. Para você participar, o link está na bio do perfil do Instagram. Boleto parcelado, cartão de crédito, por enquanto com desconto, e por enquanto estamos vagas. Mas logo vai encerrar. E para finalizar, Carol, eu quero só deixar um recado muito importante aqui. Muito bem, Marcela, entendi como eu começo o ano com segurança e eu também quero estar perto do programa, mas eu vou deixar por uma próxima turma. Nós temos a tendência de esperar, a gente sempre acredita que dá para continuar mais um tempo, porque o ano está começando, vai ser diferente, né? Aquela sensação, e que bom, o ano letivo começa, a gente tem que ter mesmo as esperanças aí, que desta vez a equipe vai colaborar mais. Mas a esperança, muitas vezes, adia o sonho de realizar. E esperança de verbo só esperar, não traz a você a segurança para lidar com os professores. Então, assim, ó, Marcela, eu não fui chamada ainda para assumir a coordenação. Ou estou esperando a fatura do meu cartão fechar semana que vem. Então, não vai ter como você fazer parte do programa, porque nós vamos encerrar. Então, eu te faço uma pergunta para você que está aí pensando em adiar. Lembra da última vez que você queria muito alguma coisa e você adiou, falou, não, depois eu vou lá e comprar, depois eu vou nesse lugar, depois eu vou falar com essa pessoa. Lembra de uma situação que você adiou? E qual foi a consequência? Depois que você foi lá buscar aquilo que você queria, você conseguiu? Já aconteceu com você uma frustração de não ter porque você adiou? E agora eu pergunto, você quer realmente esperar a próxima turma e adiar, correndo o risco de se frustrar? Só que em grande a questão, tendo as dificuldades e não tendo mais a oportunidade de ser uma líder ouro, uma coordenadora segura, uma coordenadora que é respeitada pelos professores. Então, será? Será que você realmente quer esperar? Bom, um prazer estar com vocês aqui. Eu espero que, junto com a Carol, tenhamos trazido clareza para você agora, já fazer o seu plano de ação, documentar em ata, ter a postura segura para conduzir o uso do celular. E não é sobre ser bom ou ruim, é sobre ser uma lei, não é discussões aqui de opinião, é a questão que temos que seguir, não é? E existe aí o caminho, então, para você estar conosco, o convite fica aí. Link para se inscrever na bio do perfil do Instagram, embaixo da foto. Clica lá, tem o site. Carol, algum recado para nós encerrarmos? Isso, só vi que as meninas falaram, não estou conseguindo fazer. Chama a gente também no direct, na mensagem do Instagram, que eu auxilio vocês, oriento. O suporte começa desde aí, gente. Se você quer se tornar uma boa coordenadora, conseguindo, não estou conseguindo, o suporte da MLS, ele começa desde a inscrição. Se você não está conseguindo fazer, chama a gente que a gente te ajuda, tá? Carol, amanhã tem. Meninas, recado para vocês que são alunas, tá? Amanhã temos um encontro com a Carol com psicóloga, psicopedagoga. Amanhã, mentoria ouro. Para você que é aluno, acesse o seu e-mail, o grupo do Whats. O encontro vai acontecer ao vivo, mas também tem a gravação. A mentoria ouro é o encontro com a Carol para trazer questões de aprendizagem, de comportamento dos alunos, que ela vai trazer estratégias. E amanhã, especificamente, além de tirar as dúvidas de quem trouxer das alunas, a Carol vai dar ações, porque assim, é agora o momento da proibição do uso do celular, da desconexão do aluno. E esse adolescente agora sem celular? E esse comportamento? Até que a disciplina diminua por conta que a ideia é essa, vai piorar e bastante. E como é que a coordenação pode ajudar os professores? Eu vou até dizer uma coisa que eu combinei com as alunas desde segunda-feira e vou cumprir, estava lembrando aqui. Nós vamos falar sobre avaliações externas, como que a gente coloca essa questão do uso do celular, que a Marcela falou que vai impactar no desenvolvimento dos alunos, como que a gente vai fazer para que isso não impacte as avaliações externas no meio do ano, no final do ano, quando forem cobradas, e como que a gente dá conta de acolher família, pais, alunos, professores, dentro dessa proibição, que vai ser pauleira, e eu vou falar com as alunas amanhã sobre isso na nossa mentorial. Além de tirar as dúvidas específicas sobre alunos, as meninas já colocaram alunos com TOD, TDAH, avaliações, análise, sondagem. Então, a gente vai estar amanhã todas ajudando os nossos alunos, além do que eu já estou conversando com elas aqui no grupo e orientando. É isso aí. Então, olha, a Lelemar, a Marida, que às vezes é o codinome aqui do Instagram. Gente, o nome de vocês já está ali, ó, naquela parede atrás da Carol. Que ele é um mural da liderança, é um mural das líderes ouro, de coordenadoras de verdades, comprometidas e realizadas de sucesso. Seu nome vai estar lá?
Então manda aí que a gente vai ver o seu nome aqui. Precisa do apoio? Vem que a gente te ajuda. Não só apoio e suporte, porque às vezes a gente precisa só disso, né, Carol? Tantos problemas que a gente acha que nem é capaz. Será que sou capaz de liderar? É sim, porque você não vai mais sozinha. Chega de sozinha. Aqui nós vamos juntas. Um abraço, meninas. Bom descanso, Carol. Tchau, tchau. Espero vocês lá no grupo para dar suporte para vocês. Tchau, tchau. Vencer uma líder ouro, as inscrições abertas por tempo limitado, formas de pagamento, boleto parcelado, no Pix, com desconto. Mas é agora a hora. Se você precisa de acompanhamento, não há lugar melhor para você estar. Numa comunidade que reúne coordenadoras de todo o Brasil e até em Angola. É aqui que você precisa estar. Por enquanto, dá tempo de se inscrever.